Para muitas pessoas hoje, a fé consiste em sentimentalismo, ou seja, é necessário sentir algo para crer em Deus. Mas será que isso é a fé? Será que isso é realmente acreditar em Deus e ter uma devoção? Será que isso não causaria uma falsa secura espiritual? Nessa série de vídeos sobre o cristão e o mundo moderno, nós estamos falando sobre alguns temas que se referem ao cristianismo e ao mundo moderno. E nós percebemos que algo que está presente na fé cristã atualmente é o sentimentalismo. E o que é o sentimentalismo? O sentimentalismo é quando você atribui a certos sentimentos que você tem, sejam bons ou ruins, a uma ação da graça. Não que isso não exista necessariamente, mas ela não é a finalidade. Você pode ter uma intervenção de Deus na sua vida, através da graça, certo? Mas ela não responde a um sentimento. O sentimento é apenas algo acidental. O sentimento é algo acidental da ação de Deus na sua vida. É uma consolação que Ele te dá, mas que não é sempre necessária. Não é necessário você ter sempre sentimentalismos, porque pode ocasionar uma pseudo-secura espiritual. Que você acredita que você está em um período deserto da sua vida, quando não está. Porque você atribuiu necessariamente que toda ação de Deus tem que ser sentimental. Isso é o que os grandes santos chamavam de consolações espirituais. E São Francisco de Sales, no seu livro Filoteia, já alertava sobre os perigos, assim também como os benefícios, o que há de bom nessas consolações espirituais. Mas a respeito desses perigos, São Francisco dizia que a devoção não consiste nessa suavidade nem nas consolações sensíveis e nesse doce enternecimento do coração que o excitam às lágrimas e aos suspiros e que tornam nossos exercícios espirituais uma ocupação agradável. Ele ainda exorta: não, Filoteia, a devoção e as doçuras não são a mesma coisa, porque muitas almas há que, sentindo essas doçuras, não renunciam a seus vícios e, portanto, não possuem um verdadeiro amor a Deus e muito menos uma verdadeira devoção. Isso é o que ele chama de uma falsa devoção. Ou seja, algumas pessoas têm consolações espirituais, ou que elas colocam como sendo consolações espirituais, e acham que aquilo é o suficiente, que aquilo é o que é a fé delas e o que é a verdadeira devoção. Mas São Francisco diz que não é bem assim. Atualmente são as pessoas que poderiam dizer que estão com fogo no coração, que estão sentindo lágrimas por Cristo e etc. Não que esses fenômenos não existam, mas eles não são o fundamento e a substância de uma devoção. Até porque São Francisco fala que é muito importante nós meditarmos sobre a paixão de Nosso Senhor. Mas ele também fala que muitas pessoas, ao meditar sobre a paixão de Jesus, chegam a derramar lágrimas, mas não abandonam os seus vícios. Então, nós vemos que isso realmente acontece. Muitas pessoas estão à procura disso, dessas consolações espirituais, de forma que essas consolações, esse sentimento, é o objetivo da fé delas, é o objetivo de ir à igreja, de ir a uma missa muitas vezes, de ir a um encontro de jovens. Isso é o objetivo. E isso está errado porque essa não é a finalidade da fé. Ele vai dizer nesse livro que a fé consiste numa firmeza da vontade. Então é necessário ter uma perseverança, que é uma virtude. A fé é um esforço da vontade. A consolação ela acaba se tornando um ídolo, por assim dizer. Porque a finalidade é Cristo. E quando Cristo te dá uma consolação, é um presente, mas não é o Cristo em si. Então, quando isso acontece, que a consolação se torna a busca, por exemplo, se tu vai atualmente a gente vê muito isso, é muito característico, você ir num grupo de jovens e você necessariamente todos têm que estar com fogo do espírito ali. E se você não está com fogo do espírito, você está seco, você não faz parte daquilo. Mas isso não é verdade, porque às vezes é só sentimentalismo barato. Entende? Então é necessário que tenha uma compreensão do que é a verdadeira fé.
E que nos momentos de consolações, às vezes vem sozinhos. Às vezes você está sozinho, às vezes você não está em grupo. Às vezes você está no seu íntimo, que Jesus fala no seu quarto e reze ao Pai que só o Pai está vendo. Então às vezes acontece nesse momento que ninguém percebe. E essa consolação é válida, mas não é a consolação em si a finalidade. Exatamente. Nós precisamos entender isso, que não é porque nós não tivemos uma consolação, algo que comoveu o nosso sentimento, que uma oração não foi válida. Pelo contrário, muitas vezes a oração foi muito mais válida quando não teve um sentimento. Nós precisamos ter essa clareza, porque grandes santos, como por exemplo Santa Teresinha, ela passou por grandes momentos de aridez espiritual, e uma verdadeira aridez, em que ela relata no livro História de uma Alma, em que ela ficou por anos sem sentir uma consolação sequer. Mas isso não quer dizer que as orações dela não foram válidas. Isso não quer dizer que Jesus não estava presente. Jesus estava presente sempre no lado de Santa Teresinha, assim como ele está presente no nosso meio. Mas nem sempre nós temos a graça de receber consolações espirituais. Por isso é que nós não podemos ficar sempre as buscando como se isso fosse importante. Por isso que São Francisco vai dizer: ora, o que é mais deplorável é que uma alma enganada por esses artifícios do inimigo se entretenha com essas consolações mesquinhas e vive por aí satisfeita, sem aspirar a uma devoção sólida e verdadeira, que consiste numa vontade constante, pronta e ativa de fazer o que se sabe que agrada a Deus. Então, nós não precisamos ficar sempre buscando isso. Essa não é a finalidade. O que nós precisamos buscar é uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão. Mudar o nosso ser, o nosso íntimo, o nosso espírito. Praticar as virtudes. Exato. E como, lembrando aqui, como que acontece às vezes isso? Às vezes tem um músico, etc., que já vai colocando uma música que deixa a pessoa num ar sentimentalista, um teclado de fundo que já deixa a pessoa nesse ar sentimentalista. Às vezes a própria homilia de alguns padres também são assim, voltada a um Deus... A visão que se obtém de Deus, ali de Jesus, é muito sentimentalista também. É aquele Jesus que sempre consola, que não importa o que a gente faça, que ele sempre vai nos acolher da maneira que nós formos. Será? Não que isso não seja verdade, mas Jesus, como parte da Trindade, ele sendo Deus também, ele tem outros atributos, outras propriedades, por assim dizer, que não só o Consolador. Né? O Consolador também tem outra ideia, não esse Consolador sentimental. E aí parece que o cara fica mais para baixo ainda, e aí busca esse consolo, busca esse sentimentalismo, e não busca uma conversão. Né? Então parece que, entre aspas, fica mais na fossa ainda. Então tu precisa sair. Então essa falsa ideia de Cristo também é errada. E nesse livro também, São Francisco vai dizer que a verdadeira consolação é aquela que satisfaz a alma verdadeiramente, de modo que depois eu ainda vou continuar insatisfeita. E o que parece que acontece hoje em dia é o quê? Aquela satisfação, ela existe por alguns minutos, então o sentimento está ali presente, você sente um fogo no coração, digamos assim, e aquilo te satisfaz, aquilo te agrada, aquilo te consola espiritualmente. Mas depois que o fogo passa, a satisfação também passa. Essa não é uma consolação espiritual. A verdadeira consolação espiritual é como um maná celestial, que nos preenche a alma, que nos faz realmente satisfeito, porque o nosso Senhor está conosco. Quer ver algo que satisfaz e traz consolo? É uma confissão bem feita. Uma confissão bem feita pode gerar um arrependimento tão profundo que se leve a uma contrição perfeita, e ali há uma consolação. E aquela consolação é tão perfeita que ela te leva a uma conversão, porque tu não quer mais fazer aquele pecado, não quer mais cometer aquele pecado. São Francisco vai dizer como distinguir uma consolação espiritual realmente válida, que vem de Cristo, de uma que não é, né, que não vem de nosso Senhor. Ele diz... Calor no coração só. Que a verdadeira consolação, ele diz que a verdadeira consolação é aquela que traz bons resultados, ou seja, que nos faz humildes, que nos faz buscar as virtudes, buscar a santidade. Quando uma consolação vem e te torna mais soberbo, essa não é uma consolação que vem de Deus. Sentimentalismo é o que mais tem, por isso que tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito tentador você crer que todo o teu sentimentalismo, nem toda aquela consolação é Cristo, o Espírito Santo, o fogo abrasador, o Consolador. Aí vai...
tem vários títulos para isso. Mas veja, é muito específico o que acontece porque há necessidade de uma conversão. Se não há conversão, não é Cristo ali. Então nós não estamos condenando as consolações. A igreja não condena. Muitos santos tiveram consolações espirituais. Nós vemos quão belo, quão profundo e quão santo realmente aquilo foi quando a gente tem contato com os livros dos santos. Então, nós não estamos condenando essas consolações, mas é necessário ter discernimento para saber o que é uma verdadeira consolação espiritual. E a verdadeira consolação espiritual é aquela que nos torna mais humildes. Então é isso. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou, o que você acha sobre esse tema. E espero termos ajudado vocês. Isso. E não esqueça de compartilhar, de curtir e também aqui de deixar suas experiências, se você já teve essas consolações, se você se confundiu com elas, o que você acha desse tema. Até o próximo vídeo. Salve Maria. Nessa série de vídeos... Desculpa. Vamos, tá gravando.